Olá, tudo bem? Prazer enorme estar aqui com vocês. Aqui é o professor Ricardo Carreira. Hoje eu vou falar de um assunto muito interessante. Nós vamos falar sobre gestão Lean, objetivos, conceitos, princípios, os grandes desafios aí que a todos os dias a gestão Lean passa e, claro, perspectivas, né? O que que o futuro aí está nos prometendo para que a gente tenha uma ideia da importância da gestão Lean dentro desse futuro aí, dessa perspectiva que a gente tem, tá bom? Vem comigo aqui, dá uma olhadinha aí no que eu trouxe para vocês. Eu estou aqui com vocês nessa tela, né? E vamos falar sobre gestão Lean. Eu sou aqui o professor Ricardo Carreira, dentro de mais um projeto da FAENE, né? O projeto FAENE, com muita inovação, muito desenvolvimento e, claro, cada vez mais buscando aí performance e produtividade para os nossos alunos, tá bom? Então me acompanhe aí, vamos entender um pouquinho sobre tudo que a gente vai falar, né? Eu vou estar aqui com vocês, sempre pertinho. O nosso roteiro hoje a ideia é falar um pouco sobre conceito, né? Entender um pouquinho por que a gente está falando de gestão Lean hoje, por que é importante falar sobre gestão Lean. Um outro ponto importante também é entender os objetivos, né? Quais são os principais objetivos dessa gestão Lean, dessa gestão enxuta, né? Isso que vem de muito tempo. É claro que eu não vou fazer aqui um processo mais histórico, né? Mas a gestão Lean vem ali desde a época do sistema Toyota, ali com todo aquele conceito pós-guerra e tal, que foi muito importante. E a gente hoje precisa muito disso, porque a gente está passando por um momento aí de uma situação muito difícil para o mundo inteiro e o conceito e os conceitos dessa gestão Lean é muito importante. Então vamos falar um pouquinho sobre o conceito, sobre o objetivo, sobre os princípios fundamentais aí da gestão Lean, os grandes desafios para você manter, né, esse processo enxuto e o que é que nós temos aí reservado para o futuro. Então, basicamente, a gente vai trabalhar aí esses assuntos, né? Espero que a gente consiga aí chegar a um consenso, que vocês consigam entender e compreender a importância. O nosso objetivo aqui, nesse curso, nessa disciplina, é mostrar para vocês o quanto a gestão Lean, na sua concepção, ela foi importante, quanto ela é importante hoje e quanto ela vai ser imprescindível amanhã. Porque a gente vive um momento de profunda transformação, ainda estamos passando por momentos ainda difíceis, estamos buscando cada vez mais alternativas para que a gente consiga desenvolver os nossos negócios dentro de um padrão de segurança, etc. Claro, mas sem perder a vontade, sem perder o foco, sem perder a qualidade e, claro, sempre inovando. Então, a gente vai comentar um pouquinho sobre tudo isso, né? Espero que a gente consiga atingir esse grande objetivo. Vamos lá! Bom, primeiro vamos entender um pouquinho essa história de conceito, né? Conceito, falar de conceito, eu não gosto muito de chegar aqui para vocês e dizer assim um conceito, gestão Lean significa isso, isso, isso. Mas eu trago para vocês pontos relevantes que cada um comece a montar, a estruturar o seu próprio conceito, né? E aí eu trouxe dois pontos que eu acho que vale a pena essa reflexão. Primeiro, vivemos uma realidade em que, com tanta concorrência e mercado completamente global, não há mais espaço para desperdício. Isso é um ponto importante. Associado e aliado a esse ponto, a gente vive um momento de quê? De redesenho de tudo, né? De reformulação, de novos horizontes, de novos entrantes, de novas concepções, de novos modelos. Então, mais do que nunca, a gente tem aí a gestão Lean, que trabalha basicamente com foco em qualidade, em eficiência, em redução de desperdício, em redução de retrabalho, né, em você não perder tempo, em você ser ágil. Poxa, que coisa! Esse primeiro ponto, ele tem tudo a ver com que a gente, com o conceito, né, com a perspectiva Lean, né? Ou seja, a gente vive hoje cada vez mais um momento com muita concorrência e um mundo totalmente global, inclusive com um novo desenho, né? A gente vive hoje um novo desenho. As grandes potências mundiais, algumas delas, né, foram ameaçadas, né, ao longo do tempo. Não foi só a pandemia, não foi só a situação específica que a gente viveu há pouco tempo, mas também
alguns tipos de problema que já estavam sendo desenhados, inclusive se fala muito na questão de até que ponto o capitalismo, nesse modelo que estava posto, ele tem condição de sobreviver. Será que a gente não tem que fazer algo diferente, trabalhar algum modelo um pouco mais híbrido e tal, enfim. São coisas que já estavam acontecendo e que foram aceleradas e potencializadas com tudo isso que nós vivemos aí com praticamente 1 ano e meio, quase 2 anos de profunda mudança em todos nós. Então esse primeiro ponto, ele é muito relevante porque ele mostra primeiro a realidade que a gente vivia, que a gente vive, e a gente adiciona a esse ponto essa questão de um período pandêmico, de um período pós-pandemia, né, de retomada, enfim. Um outro ponto que vale a pena a gente fazer reflexão e tentar, a partir desses 2 pontos, criar um conceito o cenário exige uma resposta coletiva, estrutura organizacional enxuta, com processos eficientes, sem perder o foco na qualidade. Ou seja, hoje a gente tem mais do que nunca de unir forças, mais do que nunca de buscar parceiros. É muito difícil, em um momento de retomada, em um momento de condições adversas, em um momento de previsões aí cada vez mais complexas, né? Em um momento onde eu tenho muitas interferências, onde eu tenho muita volatilidade, se eu não tiver integração, se eu não tiver parcerias, se eu não conseguir estruturar a minha organização de uma maneira enxuta, né? De uma maneira onde os desperdícios eles sejam cada vez menores, é claro que não dá para tirar tudo que eu tenho de desperdício, mas pelo menos buscar uma cadeia, buscar um processamento que me dê essas condições de trabalhar com menos desperdício. A gente precisa cada vez mais de produtividade, precisa de processamentos eficientes, né? Claro, tudo isso, desperdício, redução de desperdício, redução de custo, né, processos mais enxutos, talvez façam a gente pensar e dizer assim, poxa, tu vai tirar a qualidade do teu produto para gastar menos? Tu vai tirar a qualidade do teu produto para ser mais rápido? Não. Esse é o outro grande desafio. É a gente fazer tudo isso sem perder a qualidade, ou seja, é pegar menos, é ter menos insumos, né? É ter insumos mais compactos e mesmo assim produzir com qualidade, mesmo assim desenvolver com qualidade, né? Então esse é o conceito Lean que sempre foi desenhado e agora ele é mais evidente, por isso é legal a gente trazer esses 2 pontos para vocês, a partir desses 2 pontos, criarem os seus conceitos. Mas fica fácil, só na leitura desses pontos a gente já consegue identificar muito bem esse cenário, esse mapa e construir esse conceito, né? Bom, outro ponto que eu acho importante da gente conversar, muito relevante, é entender um pouco dos objetivos, né? Quais são as bases, né, de objetivos, o que a gestão Lean, né, o que esse conceito Lean quer trazer para a gente, né? Quais são os objetivos? Pô, se eu estou construindo, se eu estou implementando uma gestão Lean na minha empresa, na minha linha de produção, na minha área de manutenção, se eu estou buscando dentro do meu projeto, se eu estou buscando implementar isso, qual seria as bases fundamentais? O que justificaria isso? Por que fazer isso dentro da minha organização? Primeiro eu trouxe, bom, existem alguns objetivos, mas eu numerei 4 que eu achei assim muito importante e que eu acho que são talvez os grandes objetivos da gestão Lean. O primeiro deles é redução de custo. Gente, eu sou de uma época, de um momento, onde quando a gente desenhava, quando a gente tinha perspectiva de crescimento, etc., quando a gente ia avaliar como é que estava o desempenho da empresa, o nosso foco era totalmente voltado para venda, para receita, né, para arrecadação. E com o tempo, com o decorrer dos anos e as mudanças que aconteceram no Brasil, no mundo, né, em organizações dos mais diversos segmentos, a gente percebeu que não é exatamente a partir daí, esse indicador talvez não seja o indicador mais favorável para avaliar a qualidade da tua empresa, o nível que ela está, né, as condições, né, que ela está realmente. O grande diferencial e o que vai realmente balizar a tua organização é como tu controla os custos, né? Ou seja, hoje a gente tem muito mais cuidado e muito mais preocupação, muito mais foco e muito mais investimento em como reduzir o custo. Porque a redução de custo, uma cadeia enxuta de produção,
uma gestão enxuta, né, sem desperdícios ou com poucos desperdícios, com poucos retrabalhos, a gente acaba fazendo o quê? Tendo um custo menor e a gente consegue ser mais competitivo lá na outra ponta. E aí, a consequência de vender mais, a consequência de aumentar a receita é natural. Por quê? Porque eu tenho uma base boa. O que acontece com muitas organizações? Elas têm até um bom produto, elas conseguem até uma boa receita, mas elas não têm controle de custo. Elas não conseguem ter esse controle. E aí, em um momento sazonal, em um momento de fragilidade econômica, essas empresas não resistem. E é o que a gente presencia, né? A gente percebe muita coisa, muita empresa fechando, muita empresa não resistindo, não porque de repente não tem um bom produto, mas é porque não sabe gerenciar os seus custos, né? Um outro ponto importante que também é foco, né, é objetivo principal de quem quer implementar, de quem quer desenvolver a gestão Lean, é a melhoria contínua. Isso é um outro ponto que a gente tem que avaliar sempre com muito cuidado, é que por mais que eu esteja assim dentro de um cenário favorável, dentro de um cenário onde eu estou tendo um bom resultado, a gente nunca deve baixar a guarda, né? A gente sempre tem que estar atento ao que está acontecendo ao nosso redor. A gente sempre tem que estar atento em buscar mais perspectivas, melhorias, né? Fazer realmente benchmark, buscar outras organizações ou outros cenários que desenvolvem processos mais rápidos, mais ágeis. Tudo isso é muito importante. Então, por isso, a melhoria contínua é algo que a gente nunca deve deixar de fazer. É contínuo, independente de eu estar ganhando o jogo, não importa. A gente começa a querer trabalhar a melhoria só quando a gente está numa situação difícil ou quando a gente começa a perder mercado. Mas o foco real é melhoria contínua, já está dizendo, melhoria contínua, é sempre. A melhoria ela sempre tem que ser buscada, e não só em momentos difíceis, né? Um outro ponto que é fundamental, né, para a construção desse conceito, né, dessa gestão Lean, é produtividade. É claro, eu quero reduzir custo, eu quero melhorar sempre, eu quero inovar, eu quero ter mais eficiência, eu quero produzir mais. Eu quero produzir mais. Produtividade é um conceito muito interessante. É você produzir de uma forma mais ágil, quantidades maiores, mas sempre tendo cuidado nos erros. Não adianta eu produzir muito e errar muito. Eu não tive produtividade. A produtividade está associada à qualidade daquele produto, né? Ou seja, o produto tem que sair correto, o produto tem que sair dentro dos parâmetros que foram desenhados. Então não adianta eu fazer algo rápido, eu fazer algo ágil, que na verdade eu não estou tendo produtividade, né? Porque eu estou tendo muito problema, muita insatisfação, muito retrabalho. Então a produtividade está associada à qualidade. Então lembre-se disso. 3 objetivos que eu já falei para vocês. Redução de custo, melhoria contínua, produtividade, e aí vem um outro que é muito importante, eu costumo falar muito nas minhas aulas de planejamento, que é capacidade. A gente sempre tem que saber dimensionar a nossa capacidade. E para isso, eu preciso planejar bem, eu preciso fazer previsões, eu preciso analisar a estrutura que eu tenho. Por quê? Porque eu preciso, claro, eu não vou acertar na mosca, mas a estrutura que eu vou ter, a quantidade de pessoas que vão estar trabalhando comigo, o tamanho da minha organização, ela tem que ser exatamente associada àquilo que eu vou precisar usar. Não adianta eu ter uma estrutura, eu dimensionar uma estrutura para atender 100 pessoas e atender 30. Ou seja, eu estou com uma estrutura ociosa, desnecessária e gerando custo para mim. Assim como eu montar uma estrutura para atender 100 pessoas, né, e ter 200 lá fora querendo entrar, eu também dimensionei errado. Então não pense que capacidade de produção ela está associada só à ociosidade, não. Há também quando você tem um processo muito maior do que aquele que... quando você tem uma demanda muito maior do que a capacidade disponível. Então esses são objetivos muito fortes, muito claros da gestão Lean: reduzir custo, melhorar o tempo todo, a melhoria contínua, produtividade, ou seja, agilidade na produção sem perder a qualidade, capacidade é ter uma estrutura suficiente para atender a tua demanda. Legal, né? Muita coisa boa dessa gestão Lean, que coisa! Assim, a gente falando parece fácil, né? Agora vai implementar isso, vê se é fácil. Não é fácil não, tem que ter muita... A empresa, a organização tem que estar preparada, as pessoas têm que comprar a ideia, realmente é um desafio. É claro que eu estou trazendo para vocês aqui conceitos, pontos de vista e tal, que até simplifica, né? Pô, que coisa fácil, né? Que massa, eu vou colocar isso dentro da minha empresa. Não é bem assim, né? A gente tem que ter aí um preparo para que isso se encaixe bem, né? Pensem nisso, pensem nisso. Tem mais coisa. Bom, eu falei de objetivo,
né? E existe também os princípios, né? É, o que faz com que o ciclo da gestão Lean ela funcione o tempo inteiro, né? O que faz eu desenhar esse processamento e ele sempre tenha sucesso, né? Primeiro, toda vez que eu vou desenhar um produto ou um serviço, eu preciso entender o que é valor nesse produto. Por que isso é tão importante? Porque quando eu falo de gestão Lean, eu estou falando de uma gestão que vai primar pela eficiência, pela qualidade, que vai tirar aquilo que não presta ou vai tentar reduzir aqueles desperdícios. Então eu preciso entender o seguinte, o que eu tenho que apostar? Né? O que o meu cliente valoriza no produto que eu estou desenhando? Então, entender, identificar o valor, né, que aquele produto tem. E na hora que tu identifica o valor, vocês devem estar percebendo aí, a gente tem a cadeia de valor. Ou seja, eu crio, eu identifico o que o meu cliente valoriza, ele valoriza a marca, ele valoriza a imagem, ele valoriza o sabor, o que ele valoriza? Ele valoriza a surpresa, o aroma, não sei. Eu vou identificar o que é realmente valorizado por esse cliente, que vai ser o meu foco na produção, e daí eu crio uma cadeia que vai dar o quê? Que vai dar ênfase a isso que o meu cliente valoriza. Ou seja, eu vou potencializar o meu processo de produção em coisas que valem a pena eu potencializar. Às vezes eu tenho uma estrutura de produção, né, imensa e começo a não ter esse discernimento, né, essa diferenciação, começa a ter um esforço muito grande, isso inclusive impacta nos custos, em algo que de repente nem é valorizado pelo meu cliente. Algo que, vou botar aqui uma embalagem, um lacinho que é caríssimo, mas que não é valorizado pelo meu cliente, não é isso que ele acha interessante. E eu estou gastando muito dinheiro, perdendo tempo no processo de produção, e não é aquilo que ele interessa para ele. Então, quando você identifica o que realmente valoriza, o que o teu cliente realmente valoriza na hora de produzir, né, naquele produto que tu está desenhando, você vai lá e constrói a cadeia com base nisso que é importante, ou seja, você valoriza e você desenvolve um processo baseado naquilo que importa, né, para o cliente. Associado a isso, um outro princípio é o fluxo. Meu amigo, processo de produção, quando eu estou falando em algo para atender agilidade, produtividade, a gente tem que sempre estar ali apostando no fluxo contínuo. Então, toda vez que eu desenho uma gestão Lean, eu estou desenhando algo que vai estar rodando, né? E a gente tem que estar muito mais preparado hoje. Vocês lembram? Eu sou de uma época que a gente parava para almoçar nas empresas, né? Eu sou filho de comerciantes, né? E a gente fechava as portas meio-dia e retornava 2 horas da tarde. Bom, isso não existe mais, né? Acabou. A empresa tem que trabalhar, não é só as 8 horas normais, né? Ela tem que trabalhar 24 horas. Ou seja, a gente tinha intervalo para o almoço e fechava às 6. Hoje em dia, tu não tem mais intervalo do almoço e não fecha mais 6. Muitas empresas estendem o horário e outras não fecham nunca. E aí nós temos o mundo digital, nós temos o atendimento contínuo, ou seja, fluxo contínuo. Gente, isso é conceito antigo. Isso é conceito lá do sistema Toyota, mas que a gente implementa, que a gente desenvolve cada vez mais, e é princípio da gestão Lean, né? Outro ponto, produção puxada, princípio básico, produção puxada. O que tem? Produção puxada é estoques menores. Vocês sabem que o conceito Lean também está associado a quê? A produção sob demanda. É aquela coisa do just in time, né? Aquela coisa de produzir aquilo que eu realmente preciso. Claro, eu não estou dizendo que eu não vou ter estoques, mas a produção puxada é aquela produção que eu chamo a produção, eu não empurro a produção. Eu não vou lá e começo a produzir, mesmo que eu não precise, para gerar estoque para depois vender. Não é esse o conceito Lean. O conceito Lean é o que tu está precisando, tu já fez a previsão de demanda, tu vai realmente precisar disso essa semana ou esse mês, então faz o negócio correto, eu vou te mandar aquilo que tu realmente precisa. Então esse é o ciclo, né? Mais um princípio importante. E claro, gente, é chato, mas é preciso. Perfeição. A gente fala, um dos objetivos nós temos a questão da melhoria contínua. Então, lá nos objetivos. Aqui no princípio é a busca da perfeição. Busca da perfeição. A gente quer o quê? Chegar no 100%. Ricardo, talvez eu não consiga chegar, isso é utópico. Beleza, ok. Mas eu nunca vou perder o foco de atingir a perfeição. Mesmo que ela seja inatingível. Né? É interessante isso. É a gente entender que a perfeição ela é algo que está longe. Mas eu nunca vou desistir dela. Eu nunca vou desistir dela. Isso é princípio dentro da gestão Lean. Beleza? Pô, que coisa
Só coisa interessante, só conceito interessante que a gente está trazendo aqui para vocês. Espero que vocês estejam aí acompanhando e gostando. Aqui eu falei de conceito, falei de objetivo, falei de princípios, mas existem aí desafios para você manter a produção enxuta, a gestão Lean, a tua empresa conectada, né, ao processo Lean, ao processamento Lean. E eu trouxe aqui alguns pontos, existem, alguns falam em 7, outros falam em 8, outros falam em 12, mas eu trouxe aqui, eu estou chamando de desafios, né? Mas é aquela história, é como eliminar desperdícios da gestão Lean. Aqui eu trouxe, vamos falar de desafio. O que eu tenho, qual que é foco de problema e é um desafio para quem trabalha com a gestão Lean? Primeiro, a questão de transporte. Transporte, principalmente em países, né, como o nosso, que é um país gigantesco, é claro que o transporte é sempre um motivo de preocupação. A demora, as condições desse transporte, a gente tem um foco muito grande no transporte de carga, principalmente na parte rodoviária, que tem muitos fatores sensíveis que atrapalham, que geram mais custo, que fazem com que a demora aumente e tal. Então, isso é uma preocupação contínua, é um desafio, e quem trabalha com produção Lean tem que estar ali sempre de olho no transporte para que a gente não tenha problema e isso não seja um foco de desperdício, um foco de espera, de retrabalho. Outro ponto, depois que o produto chega, estocar esse produto. O estoque tem que ser algo vivo. A gente não tem mais espaço para aqueles estoques que vão estar guardados ali por tempo indeterminado, não. O produto chega em estoque, ele precisa ser bem gerenciado e precisa ter saída. Então o estoque é um motivo aí de muita preocupação, porque se você não tiver cuidado com o teu estoque, ele vai ser um peso, uma âncora, e o estoque ele tem que ser um parceiro. Então esse é mais um desafio Lean, é você ficar de olho no seu estoque para ele não se transformar num grande foco de problema para você, né? Outro ponto, que parece bobagem, mas a movimentação, diferente de transporte, a movimentação é interna. É quando você movimenta produtos dentro da tua empresa ou entrega produtos para o teu cliente lá no balcão, etc. E isso também é foco de preocupação. Às vezes, tu faz todas as etapas da cadeia, fantástica, mas quando chega na movimentação final, na entrega do produto, você não consegue ser eficiente. E aí você tem uma perda, aí você tem uma quebra, aí você tem um erro. Então, é um outro foco importante, né? É um outro desafio para a Lean. Isso aqui que eu estou trazendo é justamente os pontos, né, os focos onde eu posso ter problema e pode atrapalhar a minha gestão Lean. Então, se transforma num desafio. Desafio por quê? Porque eu tenho que ficar sempre de olho para que isso não aconteça, né? Outro ponto ainda, falando de desafio, retrabalho. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Retrabalho. Retrabalho é um negócio terrível. É muito ruim quando você faz um monte de coisa e depois percebe que você não fez um planejamento correto, não desenvolveu adequadamente e o negócio não funcionou direito. E aí o que vai acontecer? Você vai ter que fazer tudo de novo. Imagina, gente. Imagina você separar um produto, entregar esse produto na casa do cliente e o cliente disse que pediu verde e você trouxe amarelo. E aí você vai ter que devolver o produto de um cliente que está insatisfeito, vai ter que refazer todo o processo, ou seja, vai ter que dobrar o teu custo e mesmo assim tu ainda vai ter a ponta insatisfeita, porque tu errou, né? Houve um erro ali e é terrível. Então isso é um outro grande problema que a gente precisa sempre estar ali focado para não errar, né? O retrabalho é um grande desafio da gestão Lean, ou seja, vamos eliminar esse retrabalho, né? Vamos eliminar isso. Outra coisa, excesso de produção. Gente, previsão de demanda é um negócio imprescindível. Previsão de demanda. Eu tenho que avaliar corretamente a minha previsão de demanda, porque eu tenho que saber exatamente o que é que eu preciso, Porque não adianta fazer estoque desnecessário é terrível. Eu vou ter ali algo que eu não sei o que vai acontecer, aquilo vai gerar custo para mim, vai gerar risco. Porque um produto em estoque, ele pode ter problema, ele pode perder a validade, ele pode ser danificado, ele pode ser inclusive retirado lá por alguém, por forças ocultas e tal. Então, poxa, é muito problema. Eu tenho que ter cuidado. Produção em excesso, assim como produção menor do que a necessária, são dois grandes problemas. Aqui eu enfatizei o excesso de produção, que é um grande desafio. Ou seja, não produza demais. Produza aquilo que você realmente precisa, mas para que isso aconteça, tu tem que ter boa previsão, excelente previsão de demanda e desenhar bem o teu planejamento, tá bom? Um outro ponto que eu fiz questão de trazer, que também é um outro desafio, é o desperdício intelectual. E isso agora não tem mais espaço, né, gente? Não adianta... às vezes eu tenho um cara de uma capacidade imensa,
trabalhando nos processos lá, mas ele está fazendo algo muito abaixo da capacidade dele, ou seja, algo muito operacional, onde ele poderia estar desenvolvendo algo muito mais estratégico, participando de um processo de decisão dentro do fluxo, e a gente não conhece a equipe. Então, conhecer a equipe é muito importante, e isso é um outro grande desafio também da gestão Lean. É você entender com quem você está trabalhando, né? Na hora de contratar. Às vezes você diz, pô, esse cara não tem capacidade. Pô, que coisa. Tem um funcionário que não... Tem uma equipe que não consegue desenhar, mas será que a culpa não é tua? Será que você não está gerenciando bem essa equipe? Será que você não contratou bem? Será que você não colocou as bases da contratação corretamente? Então você pode ter os dois problemas. Você pode ter contratado e ter pessoas que não conseguem desenvolver porque não têm capacidade para aquilo, ou pessoas que estão naquela função, numa função bem simples, bem mecânica, bem operacional e que tem intelectual e que tem capacidade muito maior. Então, cuidado. Outro grande desafio aí para quem trabalha com gestão Lean. Legal, né? Muita coisa. Tô trazendo esses desafios porque não adianta só falar de coisa boa, né? Só de conceito, objetivo, princípio e tal. As coisas funcionam, é uma maravilha, mas tem grandes desafios também. Não é fácil você implementar, né, gestão Lean. Você tem lá os seus problemas que você precisa atacar e corrigir, tá bom? Bom, tô trazendo para vocês aqui um ponto que está bem atual, né? Bem do que a gente viveu aí há pouquíssimo tempo, ainda vivemos. A gente vive o que futura. As pessoas sempre me perguntam, e agora, Ricardo? E aí, o que vai acontecer? Como é que vai ser? O que vem pela frente? Bom, primeiro que é muito difícil eu dizer isso para vocês, eu não tenho como dizer, porque eu acho que ninguém tem condições de dizer isso, né? E eu não tenho essa pretensão. Mas o que a gente pode fazer é tentar identificar e explorar aí perspectivas, né? Então, quando eu falo de futuro, aqui, principalmente sob o ponto de vista da gestão Lean, por que vai ser importante você ter esse conceito Lean na tua organização, independente do tipo de negócio que você faça. E aí eu trouxe aqui alguns pontos também que eu acho interessante a gente conversar. O primeiro deles nós estamos vivendo um mundo pós-pandemia, com novos modelos e grandes oportunidades, claro. Mas, Ricardo, pós-pandemia, oportunidade? Sim, gente. Tem muita coisa nova. Tem muita ação que a gente não desenvolvia antes. Tem muitas organizações que passaram a criar um novo negócio dentro do seu negócio. Eu posso dar aqui alguns exemplos, vou dar dois para vocês. Sei lá, a área de alimentação fora do lar, né? É uma área que muitos restaurantes que só trabalhavam com mesas, né? com salão, hoje trabalham com salão, trabalham com take-out, trabalham com delivery, ou seja, ampliou o seu negócio. Os supermercados que não trabalhavam com take-out, não trabalhavam com delivery, e hoje é natural você ter, além do processo normal, onde você vai no supermercado, faz a tua compra, vai embora, você tem também, você solicita, alguém faz a compra por você, você só passa, pega e vai embora, ou você faz a compra e tal, pelo site, pelo app e tal, e aí alguém entrega para você, ou seja, você criou outros negócios. A educação, né? Isso que a gente vive hoje, aula gravada, aula presencial, aula online, ao vivo, né? Aula ao vivo presencial, os mecanismos, as tecnologias, as ferramentas, né, que a gente está utilizando, para quê? Para integrar cada vez mais e desenvolver cada vez mais a educação. Então é outra coisa. A gente vive hoje num momento que tem oportunidade, sim. A gente passou por muita transformação e isso gera oportunidade. Então vamos lá, vamos fazer isso de uma maneira correta, vamos fazer isso dentro do conceito Lean, né? Após grandes catástrofes, a busca pelo essencial é fundamental. Gente, olha só, entenda o que precisa. O que está precisando? A gestão Lean ela é muito enxuta, ela é muito, assim, o que tu precisa? Não adianta tu botar aquela perfumaria, não adianta tu ter toda aquela floricultura. Tu tem que ser bem objetivo, né? Então vamos lá. Uma grande catástrofe aconteceu, como aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial, por exemplo. Agora também, um período pós-pandemia. E aí, o que eu faço? Vamos fazer o simples, mas vamos fazer de maneira correta, com qualidade. Esse é o foco, né? Não adianta querer florear muito, porque as pessoas elas estão muito mais, né, focadas também, né? Desenvolver ações com o objetivo de redução de custo e eficiência, isso já era importante, agora é muito mais importante, porque eu não tenho mais margem para erro, não dá mais para errar, e se eu tiver que errar tem que ser pouco, e eu tenho que analisar bem por que eu errei, para não errar de novo, né? Mercados cada vez mais exigentes, porque estão cautelosos, nós não estamos naquela euforia que a gente já teve um dia, todo mundo está pisando ali com muito cuidado,
As pessoas não sabem o que vai acontecer com as empresas, não sabem o que vai acontecer com os seus empregos, não sabem o que vai acontecer com as suas economias. Então a galera está muito, muito, muito cautelosa. Então a gente tem que entender isso. Então, mais do que nunca, redução de custo, redução de desperdício, tudo isso é conceito, gente. Tudo isso é Lean. E a gente está vivendo isso agora. Né? Então não tem jeito, a gente tem que entender como é que funciona. Né? Outro ponto importante que eu trouxe aqui para vocês, mercados, né, eu já falei, mercados mais exigentes e cautelosos, e o outro ponto é o novo desenho econômico, que não suporta desperdícios e retrabalhos. É isso que eu acabei de falar. Não dá mais. Eu não tenho mais aquela gordura para queimar. Acabou. Né? A gente tem agora que reduzir realmente para que a gente seja competitivo, porque senão eu não vou ser competitivo, porque eu tenho um mercado mais exigente, eu tenho um mercado mais cauteloso, eu estou com um mercado menor, e aí eu preciso cada vez mais entender que o desperdício ele tem que ficar cada vez menor e que retrabalhos não são mais aceitos ou numa proporção muito pequena. Bom, o último ponto que eu queria trazer, que eu já falei dentro dessa apresentação aqui, dentro desse curso para vocês, mas eu queria reforçar. A busca por melhoria contínua é cada vez mais evidente. E, gente, olha só, a gente está vivendo um momento de profunda transformação. E outra, as coisas elas estão inovando a cada dia, as pessoas querem ser surpreendidas. Então não adianta você pensar que o que tu está fazendo bem hoje vai ser sucesso amanhã. Não, tu já tem que pensar em melhorar alguma coisa. Mas, Ricardo, está indo tão bem, eu estou conseguindo ter assim, resultados maravilhosos. Não importa. Você precisa entender, mesmo você tendo bons resultados, a geração que está chegando, ela quer ser surpreendida. Ela quer viver uma experiência. Então lembre-se disso. Eu não estou mais com aquela geração baby boomer. Eu não estou mais com a geração X, que é uma geração mais, assim, eu quero a coisa. E eu estou tranquilo aqui. Não. A geração Y, a geração Z, os millennials, o que é que eles querem? Eles querem ser surpreendidos. E para eu surpreender, meus amigos, mesmo que eu tenha sucesso hoje, né, a gente tem que surpreender amanhã de novo, tem que fazer algo diferente para poder surpreender essa geração. Pense nisso. Esse é o nosso futuro, né? Ou é o futuro da gente que está aqui trabalhando, que é mão de obra, que faz parte dessa economia ativa, né? Então, bom, eu espero assim, eu trouxe aqui para vocês, claro, o que é de mais importante, eu queria agradecer, foi excelente estar aqui, trazer esse conteúdo para vocês, eu sempre fico muito feliz, né? Queria agradecer mais uma vez. Tenho certeza que em breve vamos nos ver em outros cursos aqui pela FAENE. Tem meu e-mail aí, tem as minhas redes sociais, normalmente é @ricardo.carreira, nos procurem por lá, que eu tenho certeza que a gente vai ter aí o maior prazer e o maior carinho de estar sempre com vocês, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado por estar assistindo o nosso curso, por estar participando aí desse nosso conteúdo, tá bom? Nos vemos em breve. Valeu! Obrigado, galera! Show de bola!